Bom dia, irmãos. Antes de entrarmos no texto que nós vamos estudar hoje, eu quero, não é dar um relatório, porque relatório tem que ser um pouco mais extenso, mas eu queria compartilhar com os irmãos a bênção de ter vocês na retaguarda. Missões se faz também com aqueles que ficam na retaguarda. A retaguarda, ela é tão importante quanto a vanguarda. Eu vou explicar isso. Eu estou lá no campo e os nossos colegas, todos os missionários estão no campo. E eles só estão lá no campo porque tem alguém aqui na retaguarda. A igreja de Bauru faz missões mandando e sustentando. Então o que eu queria dizer é o seguinte: cada ato que nós fazemos, nós missionários dessa igreja fazemos, nós fazemos em nome de Jesus, mas fazemos também em nome da igreja. Então vocês estão conosco. Meu ministério, como vocês sabem, é um ministério diferenciado, porque nós atendemos, nós cuidamos daqueles que já cuidaram de alguém e precisam de cuidados. Então, é um ministério voltado para aqueles que já estão passando por lutas, mas que já cuidaram de muita gente. E essa semana, e aqui está gravando, e normalmente eu não falo mesmo o nome, então está tudo tranquilo. Esses últimos dias, nós estamos cuidando de um servo de Deus que passou por um vale muito profundo e ele perdeu o ministério dele. E aí ele não tinha, porque quando um pastor, meus irmãos, quando um pastor ele é demitido, tendo ele razão ou não, ele não tem para onde ir. A casa que ele morava era a casa pastoral. O salário dele, tudo que ele tinha, ele perde no dia seguinte. Então qual é o nosso papel? Um papel de misericórdia, de atender essas pessoas. A nossa casa lá, a nossa chácara onde nós moramos, né? Onde nós moramos tem 5 casas, e aliás agora tem muita casa, é complicado, né? A Thalita também cuida de pessoas. No Natal passado, no outro Natal, a Thalita resolveu levar todas as pessoas que ela cuidava lá em São Paulo também, que minha filha também cuida de gente em São Paulo, aqui em São Paulo. E que ela resolveu levar todo mundo lá para casa. Então já tinha as 14 pessoas da família para o Natal, e chegou a Thalita com um monte de gente. E sabe qual foi a justificativa dela? A Bíblia, quando você quiser usar a Bíblia errada, você consegue, né? Ela disse: pai, eu trouxe todas essas pessoas lá para ficar com a gente, acho que umas 5 ou 6 mais, é porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Tem 5 casas aí, ela disse: tem muita morada, então ela trouxe, né? Mas nosso ministério, meus irmãos, é voltado para quem não tem para onde ir. Mas não é moradores de rua, são servos e servas de Deus. Servos e servas de Deus que estão passando por um vale profundo. Então, nossos casos mais graves é quando a pessoa já não tem casa para morar, quando a pessoa já não tem mais com quem contar e precisa ser restaurada. Recebemos a qualquer pessoa que passa, que precisa. Temos tido vários pastores que passam uma semana, 2 para descansar só, né? Mas nós temos casos graves. Então, o nosso ministério é assim. Isso aconteceu quando estávamos no último ano do pastorado lá em Campo Grande. Nós pastoreávamos uma igreja e eu reparei que alguns pastores vinham para o culto para ouvir a pregação, sentavam nos últimos bancos, botavam a mão assim e a gente percebia que não tinha mais alegria no coração. Um deles, ainda nós estávamos no pastorado, ele estava trabalhando, vou falar, Bolívia, não vou falar a cidade, na Bolívia, e a esposa dele ligou. E naquela época nós não cuidávamos só de pastores ainda. A esposa dele ligou: pastor, dá para você vir aqui com alguma equipe? Meu marido não sorri mais. Eu disse: mas por que ele não sorri? Eu não sei, pastor, ele simplesmente não sorri mais, ele não tem mais alegria. E graças a Deus nós temos os presbíteros lá muito envolvidos, nós pegamos um carro, fomos para 2 carros e fomos para Bolívia. E nós chegamos lá, atendendo ao convite da esposa. O pastor estava realmente numa situação muito triste, uma tristeza quase que palpável. Estivemos com ele, oramos, decidimos oficiar a PMT para que ele fosse desligado do campo e fosse para Campo Grande. E esse colega foi para Campo Grande, e nós tratamos dele, ajudamos. Graças a Deus ele foi restaurado, voltou ao ministério. Mas são situações, irmãos, que às vezes a gente não percebe, mas pastor é o bicho para falar que é pecado, né? Bicho fica ruim, né, pastor? Mas o pastor é o cara, para falar também não, né?
A pessoa. O pastor é a pessoa cujo ministério, cujo serviço é um dos mais difíceis do mundo. Está classificado entre os 10 mais perigosos no sentido de emocional do mundo. O pastor lida com problema. Eu estava conversando com o pastor Marcelo quando nós íamos, a nossa igreja cresceu, e às vezes enquanto eu descia do carro para atravessar a rua, vinha 3, 4 pessoas me falar de problemas, falar de coisas que eu tinha que resolver urgente, e eu estava indo para o púlpito. Mas antes de chegar no púlpito, eu era invadido por alguns sentimentos tão ruins, que as pessoas não me respeitavam no sentido de eu estava indo pregar o evangelho, por que tem que falar essas coisas para mim nessa hora? E essas coisas, irmãos, vão minando. Essas coisas vão adoecendo o pastor. Então tem muito pastor doente, sem que nem às vezes a família perceba, mas porque é uma função. Então nosso trabalho é esse. A gente procura ajudar, não dá para ajudar todo mundo, né? Mas a gente procura ajudar, a gente procura socorrer, a gente procura ser um porto seguro. Então quando as pessoas chegam lá, e como eu não atendo só pastores presbiterianos e missionários presbiterianos, quando a pessoa chega lá, os presbiterianos eu conheço, mas quando chega alguém lá pedindo socorro, e se não tem ficha feita antes, eu não pergunto nem de que igreja é, porque às vezes nem isso ele quer falar. E aí, desde que a pessoa abre o coração, já aconteceu casos, né? De a pessoa ficar lá isolada um tempão, precisando restaurar. Então, esse é o nosso ministério. Esse é o lado que eu não posso falar nomes. Agora, o outro lado bom é, nós somos uma base missionária. Nós ajudamos famílias cristãs que estão de passagem pelo Mato Grosso do Sul, indo para o norte, famílias que precisam de socorro. Nossa casa é esse porto seguro. Nós temos como base missionária, temos recebido equipes missionárias que passam por lá, descansam, restauram. Tem sido muito gostoso esse trabalho. Nós também trabalhamos com idosos. E o dia que você ficar velho, pode saber que eu vou gostar mais de você, porque não sei, eu gosto tanto de velhinho, não sei porque eu estou ficando velhinho também, viu? Mas eu gosto tanto de velhinho, velhinha, né? E a gente trabalha, eu tenho um ministério chamado Envelhecência. Envelhecência é a adolescência da velhice. Envelhecência é quando o cara já não está mais na atividade. Não pode falar, cara, que coisa. Quando a pessoa já não está mais em atividade. É que eu estou desacostumado a pregar por isso. Quando a pessoa não está mais em atividade e ela está se preparando para a velhice. E tem muita gente que não se prepara para a velhice. A velhice chega e pega a pessoa de surpresa. Eu estava comentando agora com o irmão. É engraçado, né? Depois dos 60, a gente fica com dor em tanto lugar, né? A gente não sabe como é que abraça tanta dor. Né? Mas o que é pior, nós às vezes perdemos alguns parâmetros, e a gente ajuda essas pessoas, e tem sido muito gostoso trabalhar com isso. E temos também o Clube 629, nosso xodozinho. Quem já assistiu o Clube 629 aqui? Deixa eu ver. Olha, tem um monte de gente. Clube 629 é uma bênção. Todas as manhãs, eu e a minha namorada... Você está podendo falar, não? Ela está com o exemplo ruim. Eu e o meu namorado, nós temos esse ministério. Fala como é que nasceu, vem aqui. Oi, ai que voz, hein? Bom dia. Bom dia para quem não vi ainda. É sempre um privilégio estar aqui com vocês. A gente se sente em casa, sente em família. É muito bom ser amado e amar. Isso é bom. Obrigada por vocês. Bom, o Clube 629 começou porque nós fazemos... Diz a minha filha que nós somos velhinhos sem comportamento. Porque a gente não se comporta como velhinhos. Ela fala, mãe, está na hora de vocês pararem, para vocês não sucedam. Vocês, né? Bom, é a parte. Aí nós fomos lá para a chácara, Deus nos colocou naquela chácara em 2019. 2020, mandaram fechar as porteiras, porque entrou a pandemia e falaram que a gente não podia nem receber, e era proibido receber as pessoas, e era proibido sair. Nós não podíamos ir para a igreja, nós não podíamos fazer nada. Esse aqui virou para mim e falou assim, eu não vou parar de crescer, eu vou continuar estudando, então vou estudar online. Não sabemos nada de internet, gente, para nós era um bicho de sete cabeças. Mas fomos para o Facebook, que foi o nosso filho nos ensinou, o Facebook, e aí a gente começou a fazer escola dominical pelo Facebook, todos os domingos, às 10 horas, porque nós entendíamos que tinha pessoas que não poderiam ir para a igreja e que estava tudo fechado, então
usamos o canal que estava aberto. E um dia a Dona Irã contando essa história sobre culto doméstico e como foi a primeira escola, né, a primeira base missionária, a primeira base de estudo bíblico na vida dele com o culto doméstico. Eu também tive uma experiência de culto doméstico. Então nós falamos, não, vamos fazer o nosso culto doméstico. Vamos falando sobre ele ter nascido num lar cristão e se convertido através do culto doméstico. E essa base, teve gente que perguntou pra gente o que era culto doméstico, gente. O crente que não conhece o que é culto doméstico é porque está faltando Bíblia na sua família. Culto doméstico é primordial para ensinar, para caminhar na fé cristã. Aí ele falou, então vamos ensinar. Vamos ensinar fazendo uma semana. Aí, como nós estávamos estudando muitas coisas através do computador, tinha uma jogada de marketing que ele fala, que é para gravar o horário. Então você não fala um horário cheio, você fala com um número a menos. Então, 6h30, não, vamos fazer 6h29. Porque você pergunta, por quê? Aí, gravou o horário, entendeu? 6h29, por conta disso. Tanto é que os preços também ficam R$1,99, R$1,29, entendeu? Porque você grava o valor. Então foi por isso que nós começamos às 6h29 a fazer o nosso culto doméstico. Online, no Facebook. Tem 4 anos isso? Vai lá pro 5º agora. Por quê? Porque Deus é fiel e tem nos mantido no ar todo esse tempo. Coisa simples. Para nós não é difícil fazer o culto doméstico. E nós estamos fazendo isso para proclamar o Evangelho. Daí nós fomos para o YouTube, porque era uma ferramenta melhor e o horário também era bom para nós, fomos para o YouTube. Quando fomos registrar o culto doméstico às 6h29 da manhã, não aceitaram. Então toda a palavra que a gente colocava lá, referente à reunião, a grupo, a culto, não aceitava. Não, já tem, não pode, não, essa plataforma não aceita. Aí, um amigo que já estava nos acompanhando, ele falou, põe clube 6h29, que aí vai aceitar. E não é que aceitou? Então ficamos clube 629, porque é o horário lá do nosso Mato Grosso do Sul. Aqui para vocês é 7h29. Muita gente confunde e fala, eles não fizeram hoje. Não, a gente está no ar todas de segunda a sexta. Viu, Dani? Às 6h29 da manhã, para vocês aqui em São Paulo, é 7h29. Mas estamos no ar. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos que estar ensinando todos os dias sobre o culto doméstico, sobre a importância de você criar seus filhos na palavra do Senhor. E o culto doméstico nada mais é do que fazer uma vida e habituar a estar juntos ao redor da palavra de Deus. É isso aí. É isso aí. E a gente faz Clube 629 em qualquer lugar. Nós tanto já fizemos na estrada, parando na estrada, viajando a gente parou e fez. Já fizemos na praia, já fizemos em ônibus, já fizemos em hotel, todos os dias. E a gente acorda, Deus me deu a bênção de acordar às 5 da manhã, e aí orar um pouquinho, ler um pouquinho a Bíblia. Aí gostoso, 6 horas da manhã eu levo café para minha namorada. Faz 40 anos que eu faço isso. Ninguém tem que fazer isso não, tá? Mas é legal. Ela fica tão felizinha, funciona, viu, gente? Aí eu levo café para ela já acorda e nós vamos lá os maridos não estão gostando nada disso. As esposas, talvez. Eu ensinei. Mas então, esse é o nosso ministério. Por falar nisso, pastor, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não... Mas eu preciso de 40 pessoas que se inscrevam no canal para completar 4.000, viu? Então, ache lá, Clube 629, tudo junto, escrito juntinho lá, ou então a Dona Irã Justus de Paula barra... não sei falar endereço. Eu não sei falar. Mas achem lá assim, Clube 629,
Junto você vai achar a nossa carinha lá. Se inscreva quando chegar em casa, pode ser também agora que você vai fazer, tá? Mas se eu chegar a 4.000 amanhã lá na sua casa, pastor, quando formos fazer, eu vou saber que foi o pessoal que é da igreja. Se eu não chegar, porque ninguém atendeu, tá tudo bem. Tá tudo bem? Então, não vou ficar triste, não. Só chateado também, não. Entendeu? Não? Vai chorar? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos ler esse texto. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Acharam? Vamos ler juntos? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos lá. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E também em 1 Tessalonicenses 1, aí pertinho. 1 Tessalonicenses 1, versículos 11 e 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Perdão, não tem 11 e 12, né? Perdão, deve ser segunda então. Agora eu vou te contar, viu? 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Isso. 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Vamos lá. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. No primeiro texto, irmãos, o apóstolo Paulo fala algo muito importante. Ele fala que a igreja é a casa da vocação. Ela é coluna, e olhem para essas colunas, coluna, sustenta. A igreja é coluna, a igreja é baluarte da verdade. O apóstolo Paulo tinha, e todos os cristãos devem ter, um conceito maravilhoso da igreja, porque a igreja é muito mais do que casa de Deus, igreja é povo de Deus. A igreja é coluna, baluarte da verdade. Meus irmãos, ai do mundo se não houvesse a igreja de Cristo. Se não houvesse a igreja de Cristo, esse mundo já teria sido destruído. A igreja é a coluna, é a igreja que sustenta. Portanto, quando Cristo vier buscar a sua igreja, tudo mais vai acabar. Porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E Paulo fala também aos Tessalonicenses que as pessoas devem ter consciência da vocação. O que é vocação? Quem sabe definir vocação? Vocação, o que é? Podem falar. Agora eu descobri como é que faz o povo falar, né? Não me façam contar a história do papagaio de novo, mas... O que é vocação, na sua opinião? Com as suas palavras? Eu acho que é aquilo que Deus coloca na nossa vida. Uhum. Por exemplo, o senhor foi vocacionado para ser pastor. Uhum. Então, eu acho que vocação é isso aí, o que Deus aí. Nos designa para fazer. Está bem teóloga a senhora, viu? Vocação é isso, é chamado. Vocação é chamado de Deus. Ato de vocacionar é o ato de chamar. Deus chama. E é interessante, a Bíblia fala o tempo todo de vocação. Eu gosto muito de alguns textos, alguns chamados. Por exemplo, o chamado de Jeremias foi muito interessante. Jeremias, quando Deus falou para ele, disse: que isso, Deus, não passe uma criança. O problema é seu, eu estou te chamando, não passe. Aí Deus chamou lá o Moisés. Moisés: Senhor Deus, eu sou gago. Gago, mas não tem problema, eu te chamei. E Deus chamou Isaías disse: ai de mim. Mas Deus chamou. Meus irmãos, Deus é o Deus que chama, que vocaciona. Essa igreja existe porque alguém vocacionado por Deus veio plantar aqui.
nessa região toda, alguém vocacionado por Deus. Mas eu quero nessa manhã o pastor me falou uma coisa aqui esses dias, desde ontem que ele está falando, que está me impressionando muito. A fase que a igreja está chegando é a fase em que a igreja quer enviar os seus próprios vocacionados. Eu quero chegar nesse ponto. Sabe, irmãos, uma das provas de maturidade da igreja é quando a igreja tem consciência da sua vocação. Nós somos vocacionados para ser igreja, vocacionados para sermos servos de Deus, vocacionados para servirmos ao Senhor. E rapidinho, porque eu quero chegar no último ponto, a Bíblia fala que os que estão na igreja, todos que estão na igreja, são vocacionados para a salvação. Vamos ver alguns textos, você pode achar e lendo aí. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, vizinho do texto nós já lemos. 2 Timóteo 1, 9, Efésios 4, 1, tá? Vou escolher só 3 textos de cada ponto, senão não dá tempo. Quem tem 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Sabe por que vocês estão na igreja hoje? E nós estamos? Porque o Senhor nos escolheu desde o princípio para a salvação. Fomos escolhidos para a salvação. Por isso que nós cremos. Por isso nós somos levados a crer. Porque nós somos escolhidos desde o princípio para a salvação. No final da mensagem de hoje, quando fala que é para aqueles que creem, todos os que creem são aqueles que o Senhor vocaciona para crer. E é interessante isso. Esta igreja é composta de pessoas que foram escolhidas, vocacionadas pelo Senhor desde o princípio. 2 Timóteo 1, 9. Quem tem? E Efésios 4, 1. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou. Chamou com santa vocação, Glória a Deus. não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ah, que versículo. Você pode grifar esse versículo no seu coração, se você não pode escrever na Bíblia, né? Alguns acham que não pode escrever. Se você não quiser escrever, mas que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Nós somos salvos, chamados, nós não podíamos escapar. A doutrina da vocação irresistível, chamada irresistível. Nós não podíamos escapar. Ele nos chamou, ele nos escolheu desde o princípio e ele fez isso. Isso é chamado de uma santa vocação. Então você está aqui hoje na casa de Deus, que você foi chamado. Efésios 4, 1. Qual a nossa postura deve ser? Pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação a que foste chamado. Andem de modo digno. Irmãos, nós devemos andar lembrando, eu fui chamado por Deus. E lembra que eu falei do evangelho que está norteando a cabeça da gente o tempo todo? Eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido por Deus desde o princípio. E então eu não posso fazer qualquer coisa ou deixar de fazer, porque eu devo andar de modo digno da minha vocação. Isso é maravilhoso. Os crentes devem lembrar de andar de modo digno da sua vocação. Há lutas, há abalos no meio da nossa correria, há lutas, há abalos, há dificuldades, mas nós devemos saber que nós somos vocacionados por Deus. Só um último texto ali que acertei, mas vai ser 4. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículos 8 a 11. Lembre-se que quando você está andando na vida cristã, praticando o evangelho, tem lutas. E eu quero que você leia esse texto, e tem gente que acha que só eles passam por luta, né? Tem gente que fala, eu estou passando por lutas tão grandes, pastor. Igual as minhas, acho que ninguém está passando. Olha só o que esse texto diz aí para você que passa por lutas. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 até o versículo 11. Quem vai ler? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, resisti-lhe firmes na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar,
Amém. Meus irmãos, tem gente que reclama, eu não estou aguentando a luta que estou passando. Meus irmãos, há pessoas passando por lutas iguais ou piores que você ao redor do mundo. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. É o processo. Graças a Deus somos salvos, fomos chamados por Deus, nosso destino é o céu, mas não chegamos lá ainda, então tem lutas, tem problemas, tem dificuldades. Vivamos o processo com a graça de Deus. Então, sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo em vossa irmandade. Não é só no Brasil, não. Espalhada por todo o mundo. Mas fiquem firmes, porque o Senhor mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar, fundamentar. Então, nós somos ocasionados, mas isso não quer dizer que a gente não tenha lutas. Somos ocasionados, mas temos problemas, temos desafios. Somos ocasionados, mas no meio de tudo isso a gente passa por muitas provações. Algumas provações mais fortes do que as outras, mas o texto nos diz assim, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fundamentar, fortificar. Que glória a Deus, porque nós podemos saber que em meio às nossas lutas. Então, a igreja é aqueles vocacionados para a salvação. Agora, o segundo grupo são aqueles que são vocacionados para servir. Presta atenção, nós somos salvos para servir, mas nem todos sentem isso. Tem gente que não tem nem noção de que a nossa salvação é para que nós sirvamos ao nosso Deus. Mas tem umas pessoas bem conscientes. Aqui os irmãos que são vocacionados para o diaconato, e tem gente que não é diácono, mas que tem uma natural vocação para o serviço, né? Gosta de servir. Tem gente que tem prazer de servir, né? Serve com alegria. Tem gente na igreja, aqui entre nós, pessoas vocacionadas para o serviço. Vamos olhar, por favor, alguns textos. Êxodo 23, 25, Salmo 2, 11 e Salmo 102. Embora todos os salvos sejam chamados para servir, alguns fazem isso de forma espontânea, feliz. Quem tem Êxodo 23, 25? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Que coisa boa. No vosso meio as enfermidades. Que coisa boa. Quando a gente serve ao Senhor, nosso Deus, com alegria, Ele dá pão, dá leite, livra das enfermidades. Meus irmãos, serviço é uma bênção. E aqui não é um trabalho, não. Servir é aquela ideia de que eu posso fazer algo para Deus. Eu faço isso com alegria, não porque eu sou eleito, porque tem pessoas que precisam ser eleitas para trabalhar. Precisam ser eleitas para trabalhar. E alguns que são eleitos para trabalhar não trabalham. Nós somos salvos para servir. E quando a gente serve ao Senhor com alegria, eu quero dizer para você que serve, às vezes anonimamente, quando você serve ao Senhor com alegria, Ele vai te dar o pão, o leite, ainda vai te curar. Gente que serve. Outros dois textos mais conhecidos, Salmo 2, versículo 11 e Salmo 102. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servir com temor e alegrar com tremor. Que interessante, não é só um jogo de palavras, não. Servir ao Senhor, nós fazemos para Deus. Lá em Paulo, em Colossenses, diz assim, é como para o Senhor. Tem coisa que a gente faz, irmãos, que ninguém vai ver nunca. Você nunca vai receber um tapinha nas costas. A Dona Irã, que coisa boa. Você não vai receber isso. Mas você está servindo ao Senhor com temor e eu me alegro nele com tremor. Eu me alegro nele, às vezes, mesmo em meio às lutas. Eu me alegro no Senhor, não é porque tudo vai bem. Essa paz que eu sinto, não é porque tudo vai bem. Eu me alegro no Senhor, porque é prazer servir ao Senhor. É maravilhoso. E o salmo mais conhecido é o Salmo 102. Quem tem? Com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servir ao Senhor com alegria. Irmãos, nesta casa, casa da vocação, pessoas são salvas para a salvação. São separadas para a salvação, mas são separadas também para servir. Sirva ao Senhor. Eu vi uma história de uma igreja na roça. A igreja na roça tomava água não sei se é moringa, pote, sei que é aquele negócio de barro que fica lá. Filtro. Moringa, tem vários nomes. Enfim, sei que as pessoas chegavam lá, estavam com sede, iam lá, a igreja não tinha zelador. As pessoas chegavam e iam lá, todos os dias. E ninguém nunca pensou que a água nasce lá. E até que um dia a irmãzinha morreu. A irmãzinha que fazia isso anonimamente morreu. E as pessoas iam lá, chegaram lá e não tinha água. Durante muitos anos, aquela irmã anonimamente matou a sede de tanta gente, sem ninguém saber.
Vinde, benditos, meu Pai, tomai por posse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive sede e me deste de beber. Sabe, irmão, sem serviço que você faz, você não precisa de holofote. E a igreja é composta não só dos que servem visivelmente, mas daqueles que fazem no dia a dia, fazem para o Senhor. Há pessoas nessa igreja que fazem coisas nas suas casas e na sua vizinhança, no seu trabalho, que nunca veio dar relatório aqui. Mas isso é serviço, isso é papel da igreja. A igreja deve servir. É maravilhoso isso, né? Outro texto que eu gosto muito sobre a questão do serviço é o texto de... Deixa eu só achar aqui. João 12, 26. João 12, 26. Esse texto é muito interessante. Ache alguém também, Efésios 6, 6 a 8. João 12, 26. A gente trabalha, às vezes, serviços que ninguém nem percebe, mas é tão bom, nós somos chamados para servir. Quem achou João 12, 26? Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Coisa boa. E no outro texto, e viremos para ele e faremos dele morada, né? Quem lê a Bíblia sabe que tem a outra parte desse texto, é que nós servimos a Cristo. E onde ele está, nós o servimos. Sabe o que esse texto diz? Que servir a Cristo não é uma coisa oficial. Servir a Cristo deve ser algo normal em nós. Nós servimos a Cristo. Então, às vezes, e eu não estou querendo chamar só para obra social, não, mas às vezes, aquela pessoa que você atende, que você não sabe nem por que está fazendo isso, você está fazendo como para Cristo. Tem muito serviço aqui na igreja, aqui no templo, mas como igreja, nós trabalhamos em todo lugar. A igreja, meus irmãos, não é quando está reunida. Quando a igreja está reunida é privilégio. Quando a igreja está reunida, nós somos edificados, mas nós somos igreja porta fora. Nós somos igreja quando saímos daqui. Essa igreja é a igreja espalhada por Bauru. Esta igreja é a igreja na sua casa. A sua casa é a igreja do Senhor. A sua vida é a igreja. Sois templo do Espírito Santo. Então nós somos chamados para servir, não no templo. O templo foi o Samuel que foi chamado para servir no templo, morou lá até morrer. Mas nós somos chamados para servir ao Senhor na nossa casa. Servir ao Senhor onde nós moramos, onde nós estamos, onde vivemos, servir ao Senhor. Onde trabalhamos, servir ao Senhor. Outro texto, Efésios 6, 6 a 8. E alguém acha, já para ganhar tempo, Colossenses 3, 24. Efésios 6, 6 a 8, depois Colossenses 3, 24. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Uau! Fazendo não para aparecer aos homens, fazendo para Deus. Ah, meus irmãos, como é gostoso isso, quando você está servindo, não porque você seja obrigado a fazer isso, você faz naturalmente, que o serviço a Cristo, irmãos, seja algo natural em nós, que nós o sirvamos com alegria, que nós o sirvamos com dedicação, que nós o sirvamos, as pessoas vendo ou não, é a Cristo, Senhor, que nós servimos. E o outro texto para falar sobre isso, que é Colossenses 3, 24. Estamos mencionando ele o tempo todo aqui. Colossenses 3, 24. Continue. Tem? A Cristo, Senhor, é que estás servindo. Faça para Cristo, irmãos. Coisas que ninguém às vezes percebe, faça para Cristo. Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja, e Deus está fazendo esse processo aqui na igreja de Bauru, meus irmãos. A igreja, ela é muito relevante, não pelo fato de estar aqui reunido aos domingos só. Ela é relevante porque os seus crentes, os seus membros, saem por aí abençoando o mundo. Vós sois para com Deus o bom perfume de Cristo. A igreja sai por aí abençoando o mundo com seu serviço. E, aliás, o próximo tópico aqui, os dons são ferramentas que o Senhor nos dá, não para o culto só necessariamente. Dons e talentos não são para serem usados somente aqui.
A igreja, como essa aqui, que tem várias frentes de trabalho, tem pessoas que se destacam por estarem no coral, por estarem no louvor, por estar na superintendência dominical, por estarem na presidência de algum departamento ou de alguma sociedade interna. Tem pessoas que se destacam, louvado seja Deus por isso. Mas tem muitos que não se destacam, mas estão abençoando vidas por aí. Vamos ver o texto de 1 Coríntios 12, 4 a 7 e Efésios 4, 7 a 11. 1 Coríntios 12, 4 a 7 e Efésios 4, 7 a 11. Esses dois textos vão mostrar sobre dons. E eu queria, aqui eu não sei se eu fiz, mas de vez em quando eu convido as pessoas para tentar descobrir qual que é o seu dom e ver qual tem sido o uso feito deste dom. O Senhor nos dá dom para que nós o usemos. O Senhor nos dá talentos para que nós usemos. E quando nós não usamos, enfiamos na terra, o Senhor vai dizer, você podia ter aproveitado melhor o seu dom. Né? Então vamos ver, esses dois textos falam sobre... Vamos ler juntos? Podem ler juntos, por favor, 1 Coríntios 12, 4 a 7? Podem ler juntos, por favor? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a fim proveitoso. Que coisa boa! A diversidade. Graças a Deus que nós não fazemos todos a mesma coisa, que nós não somos todos do mesmo jeito, graças a Deus, a diversidade. Mas é dada a cada um visando um fim proveitoso. Qual é o proveito do seu dom? Onde você tem usado o seu dom? De que forma você tem usado? Tem sido proveitoso? Está abençoando vidas? Pare um pouquinho, pense. Deus te deu um dom, 2, 3 ou mais. Você está usando? Dentre esses dons, o maior de todos é o amor. Você está amando como devia? Amando as pessoas, amando a sua família, amando a Deus, amando. E a Bíblia diz que o amor cobre um montão de pecados. Quando a gente pelo menos procura amar o tempo todo, algumas coisas que a gente deixa de fazer são supridas pelo amor. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, onde nós estamos, nós somos chamados para exercer os nossos dons. Dons são ferramentas para o serviço. Dons não são para a gente guardar e dizer, eu tenho um dom aqui, mas tem que ir guardadinho, vou deixar ele bem ilustradinho. Todo dia eu vou lá, lustro o meu dom, né? Passo flanelinha no meu dom e vou deixar meu donzinho guardado ali para ninguém pegar o meu donzinho e estragar. Não, dom é para ser usado, é ferramenta. Uma ferramenta boa não usada não vale nada. Então, os seus dons são para serem usados para a glória de Deus. Não só aqui, mas em todo lugar. Né? Efésios 4, 7 a 11, vamos ler também? Essa é a outra lista de dons, eu gosto muito dessa, porque essa inclui os pastores, inclui os presbíteros. Essa lista aqui, Efésios 4, são dons ministeriais. E isso já é um gancho para o nosso último ponto aqui. Efésios 4, 7 a 11. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, levou cativo o cativeiro, Concedeu dons aos homens. ora, o que quer dizer que uniu inferiores à terra? Aquele que desceu também para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo concedeu. Gosto desse texto, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, ou seja, tudo aquilo que poderia nos impedir de servir foi removido. Você não serve por alguma outra razão, mas o que te impedia de servir foi removido. Quando ele subiu à altura, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por isso que os nossos dons são presentes de Deus. A igreja não pode dar dom para ninguém, o pastor não pode dar dom para ninguém. Uma das coisas que mais me irrita nesses movimentos aí é quando o cara diz que está soprando aí, está soprando outra coisa. Mas, na verdade, é Deus quem concede os dons.
E Ele concede visando o fim proveitoso. E Ele concede para que nós exerçamos o dia a dia do nosso ministério. E por fim, terceiro grupo, não são apenas aqueles chamados para a salvação, chamados para o serviço, mas são os vocacionados para o ministério. Eu já falei para vocês aqui, né? Pastor Marcelo está conduzindo a igreja e no coração dele, Deus tem falado da próxima etapa. É quando começa a surgir vocacionados na igreja. Irmãos, é maravilhoso isso. Eu compartilhei ontem no Congresso de Crescimento uma das coisas que mais marcaram o nosso ministério, né, Helena? Foi lá em Ariquemes. Engraçado, não aconteceu muito em outros lugares, em Ariquemes aconteceu. Cada fase, e no caso meu, eu fui pastor em 4, eu tive 4 pastorados, 5, 4 de verdade, um metadinha. Mas em cada lugar aconteceram coisas diferentes. Uma das coisas lindas que aconteceu em Ariquemes, quando a igreja cresceu, a igreja foi voltada para a questão vocacional. Houve um momento na vida da igreja em que Deus estava despertando os nossos jovens, despertando as famílias. E havia alegria nas famílias em mandar os seus filhos para o Instituto Bíblico, para o seminário. Havia alegria, desprendimento da igreja em alguns líderes deixarem de repente a liderança da igreja local em alguma coisa para ir se preparar para o ministério. Que fase gostosa! Nós fomos pioneiros lá em Ariquemes, lá em Rondônia. Fomos pioneiros, a nossa igreja foi a que mais mandou obreiros na abertura do IBRO, Instituto Bíblico de Rondônia, que hoje é extensão do seminário de Goiânia. Nós tivemos a alegria de enviar esses jovens. Esses jovens hoje estão por aí espalhados. Eles não voltaram para a cidade deles, mas eles estão espalhados pelo Brasil, também no mundo temos 2 transculturais, trabalhando, servindo ao Senhor, porque a igreja é a casa da vocação. A igreja recebe e trabalha as vocações dos seus filhos. Vocês vão entrar nessa fase agora e é maravilhoso. É maravilhoso experimentar isso. Essas pessoas, você não sabe, mas tem gente aqui que já é escolhida. Quem podia imaginar, por exemplo, que aquele Saulo seria um baita do missionário? Quem podia imaginar? Ninguém apostaria nele, nem um tostão, porque ninguém sabia. Agora, olha Atos 9:15. É isso que Ananias sentia. Ananias falou assim: Deus, você deve estar brincando. O Saulo? Não é possível, Senhor. O Saulo! E Ananias deu uma duvidada legal. Legal não, ruimzal. Mas olha o argumento que Deus usou, que só Deus sabia. Então presta atenção, nem você talvez saiba que você tem uma vocação. Deus sabe. Ninguém sabia que Saulo tinha uma vocação. Deus sabia. As vocações são de Deus. E a nossa oração é para que Deus levante aqui nessa igreja missionária, e toda igreja missionária produz frutos missionários em todos os aspectos, e um deles vai ser quando Deus começar a despertar. Aliás, já temos 2 seminaristas, louvado seja Deus, né? Temos 2 já e vão ter outros. Deus desperta, a gente nem espera, é alguma coisa que ninguém sabe. Não é aquela coisa, aliás, a pessoa sente diante de Deus, mas é algo que vem diretamente de Deus. Ananias não queria ir, não. Alguém achou Atos 9:15? Ananias não queria ir. Mas olha o que Deus falou para Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque eu prepararei mesmo para levar o meu nome perante os gentios. E eis, bem como perante os filhos de Israel. Que coisa, hein? Ananias falava para Deus assim: Senhor, tu sabe que esse homem entra nas casas, arrasta mulheres, crianças, ele escorraça com a igreja de Deus. Agora o Senhor manda lá e batizar ele, Senhor? Está tudo certo? O Senhor tem certeza? E aí Deus disse: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, um instrumento escolhido, para levar o meu evangelho. Alguém é escolhido para, tá? Ninguém é escolhido para ficar aí fazendo turismo com dinheiro de Deus, não. Ele é instrumento escolhido para levar o meu evangelho perante os reis, perante as autoridades, perante os gentios. Mas existe também o povo de Israel. O povo de Israel também vai. Mas principalmente os reis, as autoridades, os gentios e também o povo de Israel. O ministério mais lindo da Bíblia é o ministério do apóstolo Paulo. Ninguém dava nada por ele. Se dependesse da igreja, ele não seria escolhido. Então,
não se assustem quando Deus levantar a vocação aqui de alguém que você não espera. Nem sempre os que parecem são. E as vocações são a vocação é algo tão extraordinário que Deus escolhe e só Ele sabe o que vai fazer na vida daquele escolhido para torná-lo o que Ele quer que ele seja. E eu digo isso porque na casa do meu pai, ninguém nunca tinha tido um chamado para o ministério. Papai converteu-se e ele pediu a Deus que Deus tivesse misericórdia dele, porque ele era um homem muito envolvido com a igreja, mas sem a igreja católica, mas nunca teve certeza da salvação. E quando o Senhor o converteu, papai decidiu servir ao Senhor. E ele teve um desejo, e ele teve uma alucinação de que um dos filhos dele deveria ser pastor, deveria ser missionário. E quando eu nasci, papai estava lendo Heróis da Fé, e ele decidiu que eu sou o 7º filho, lá em casa não tinha televisão, então era filho atrás do outro e tal. Então, quando eu nasci, papai olhou assim, esse pretinho aí vai ser pastor. Mas todo mundo achou o papai doido. Como é que fala o negócio? E o que é pior, papai pega o nome de um missionário que ninguém conhecia, só porque leu lá no livro e coloca Adoniran Judson, vai ser Adoniran Judson, pronto, acabou. Não fazia sentido. Mas Deus estava trabalhando na vida do meu pai. E eu sou o primeiro e único pastor da família até hoje. Eu não sei tocar violão até hoje, tá? Mas na minha casa ninguém tinha vocação para música. E aí quando Deus me chamou, eu comecei a arranhar, e só arranha até hoje, mas o suficiente para a gente poder plantar igrejas por aí, tendo, até que Deus mandasse músicos, tendo a nossa música. Deus me deu o privilégio, eu fui criado de uma maneira muito esquisita. Aliás, eu tinha um presbítero em Campinas, eu fui pastor em Campinas 3 anos, na igreja Jardim Proença, e tinha um presbítero que hoje está nos Estados Unidos, ele era genro do reverendo Miguel Orlando. Ele era um presbítero muito especial, homem que tinha um bom conhecimento bíblico, teológico, e ele está vivo ainda, me ligou esses dias. E o presbítero Geraldo Salatiel, ele disse assim, eu cheguei pelas mãos do seu Disseu para ser pastor em Campinas. Pensa um cara caipira, que nunca tinha ido a cidade grande nenhuma, cheguei para ser pastor de uma igreja de classe média. Foi um susto para todo mundo, eu fiquei mais assustado, eu só não fiquei branco porque não tem jeito. Mas e aí de repente eu era pastor daquela igreja. Eu não sabia como é que eu não sabia. Sabe aquela história do cara que subiu no pote, ninguém sabe como subiu, não sabia, mais ou menos isso. E eu estava lá, pastor. E o vice-presidente, esse Geraldo, um dia foi lá em casa. E ele disse, e eu tinha feito já umas pataquadas da igreja, né? Eu era jovem não faz essa besteira, né? Eu tinha evangelizado um monte de gente na favela e estava levando todo mundo para a igreja. Porque eu era missionário, eu estava acostumado a trabalhar, eu gostava de trabalhar. E aí esse pessoal foi, os presbíteros, pastor, menos. Pastor, a nossa igreja, e eles falaram uma coisa para mim que eu não vou repetir aqui, mas foi tão triste. Aqui não, pastor, menos, você está equivocado. Enfim, fique em casa. Mandaram eu ficar em casa. Vai começar. Eles mandaram eu ficar em casa, fiquei em casa, nasceu gêmeos. Você não queria que eu falasse isso, né, amor? Mas eles mandaram eu ficar em casa. Falaram, pastor, trabalha menos, você trabalha demais. Pastor, nós não aguentamos você, não. Bem, voltando ao presbítero, ele foi lá em casa depois dessas coisas, e ele era vice-presidente do conselho, falei, lá vem bronca. Ele me chamou lá no fundo do escritório lá de casa e disse, pastor, parabéns, eu sinto abençoado aqui, nossa igreja está sendo abençoada. Mas, pastor, deixa eu falar um negócio do fundo do meu coração. Pode falar, irmão, fala logo. Pastor, o senhor é um cara muito esquisito. Eu falei, sou? Eu falei, é. Ele não explicou em que eu era esquisito, eu não perguntei também, eu comprei isso mesmo. Oramos e foi embora dizendo que eu era um cara esquisito. Não resolveu nada, ele só falou que eu era esquisito. Aí tá, tudo bem. Aí eu fiquei lá mais 1 ano, 2, aí eu tive que sair pela junta, a junta mandou para o lugar, estava lá só enquanto a junta precisava de mim no escritório. Aí 3 anos depois, quando eu estava saindo, já com os gêmeozinhos com 2 anos, né, aí o presbítero Geraldo Salatiel foi de novo ao púlpito. Isso era uma quarta-feira de minha despedida. No domingo já ia chegar o pastor novo lá. Aí despediram, meus irmãos, eu vim aqui hoje porque há 3 anos atrás eu tive a petulância de lá na casa do reverendo, ele me chamava de seu Revera. Esquisito era eu. Ele me chamava de seu Revera. E eu que era esquisito. Eu fui na casa do seu Revera e eu falei na cara dele, irmãos, que ele era um cara muito esquisito.
Aí ele era emotivo, começou a chorar. Mas agora, irmãos, que ele está indo embora, depois desses anos com a gente, está indo embora porque quer, nós não queríamos que ele fosse. Depois de 3 anos, irmão, eu quero dizer a todo mundo que eu continuo achando ele um cara muito esquisito. Mudou nada. E eu continuo não sabendo o que é um cara esquisito, mas tá tudo bem. Mas Deus, ele separa, ele escolhe. Na casa de meu pai não tinha a mínima, por isso eu sou esquisito mesmo, né? Agora acho que eu assumi já. Não tinha a mínima chance de um cara como eu naquele lugar ser pastor, não tinha a mínima chance. Não tinha a mínima chance de dar certo. Era tudo improvável. Mas Deus é Deus. Eu estou com 54 anos de ministério, completando esse ano. 54. Comecei, eu fui separado como evangelista, eu tinha 13 anos, estou com 67. Então nós estamos com 54 anos de ministério. E Deus é bom, estou inteiraço, estou pronto para servir e é maravilhoso, porque a vocação, aliás, gosto de um texto, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não é departamento da igreja, é Deus quem faz. E a nossa oração é para que Deus levante aqui pessoas improváveis para o ministério, vocacionados para o ministério. Romanos 1:1, e Paulo vai agora refletir Atos 9:15. Romanos 1:1, Paulo repercute Atos 9:15. Leia, por favor. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele tinha consciência que é Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separados para o Evangelho de Deus. Ele tinha consciência disso. Ninguém escolheria Paulo. Ninguém. Aliás, irmãos, com todo respeito, ninguém escolheria nenhum dos 12 para ser apóstolo. Só Jesus. Só Jesus na causa. Paulo separado para ser apóstolo. Que Deus levante aqui alguém que a gente tenha certeza, separado por Deus. Gosto também de 1 Timóteo 1:12. Com esse currículo, irmãos, quem teria coragem de escolher Saulo? 1 Timóteo 1:12. Olha a concepção que ele tinha do evangelho, nós já vimos. A concepção que ele tem do chamado, nós já vimos. Agora, qual era a concepção que ele tinha de si mesmo? Esses chamados não podem ser pessoas orgulhosas, pessoas que se acham, pessoas que têm um pedigree. Deus me chamou porque eu era muito inteligente mesmo, viu? Estudei muito grego, hebraico, latim, né? Deus me escolheu por causa disso. Olha o que Paulo cria de si mesmo. 1 Timóteo 1:12. Aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Leia o seguinte também para a gente entender. A mim, que novo tempo era blasfemo, perseguidor, Insolente. mas obtive misericórdia quando fiz a ignorância, na incredulidade. Exatamente. Sou grato para com aquele que me chamou. A Cristo Jesus, meu Senhor, que me considerou fiel e me designou para o ministério. A mim, que no outro tempo era isso. O histórico, a vida pregressa, não o qualificava para o ministério. Mas Deus faz algo extraordinário. Deus chama pessoas não pelo que eles eram ou faziam, mas o chamado de Deus independe de qualquer circunstância. E a nossa oração, irmãos, não só do pastor e não só dos seus oficiais aqui, os oficiais da igreja, mas a oração nossa é para que Deus continue fazendo desta casa lugar de vocacionados para a salvação. De qualquer raça, tribo, povo, língua ou nação, que Deus chamar em Bauru, que ache nessa casa o seu lugar. Casa de vocação para os que creem, chamados para a salvação. Que todos os que têm desejo de servir, achem nesta casa oportunidade de fazer isso. Oportunidade de servir ao Senhor e que o faça com alegria. Oportunidade de exercer os seus dons, mas não só aqui, mas fora daqui. E todos que o Senhor tem um chamado especial para o ministério, que achem guarida nesta casa, que achem o carinho, o aconchego, o amor, as condições para que a sua vocação floresça, para que a sua vocação possa ser exercida, chamado por Deus, mas apoiado. Aliás, a doutrina da nossa igreja diz que a vocação é quando há um chamado de Deus com a aprovação do povo de Deus.
É muito importante, portanto, que a gente saiba que Deus continua fazendo isso, chamando gente para a salvação, chamando gente para o serviço e chamando gente para o ministério. Que Ele abençoe a Igreja Presbiteriana em Bauru, para que seja uma casa de vocação. Não de vocação no sentido da igreja chamar, mas da igreja acolher sempre. A igreja cresce, irmãos, o crescimento de igreja é um mistério. A igreja cresce porque Deus, Ele chama as pessoas lá e diz, vai para aquela igreja, que aquela igreja está preparada. Ninguém nasce presbiteriano. Mas Deus trabalha alguém lá e diz, vai para aquela igreja, ela está preparada para te receber. Ela está preparada para abrigar a sua vocação, o seu chamado para a salvação. Vá para aquela igreja, porque lá você pode servir. Você pode exercer seus dons. E você vai ser treinado para que os seus dons sejam burilados, para que você os use, não só lá, mas em todo lugar. Vá para aquela igreja que no tempo certo, Deus vai vocacionar você para o ministério. E vai mostrar isso claramente para a igreja, que vai abrigar, que vai acolher, vai preparar e vai enviar. E esses chamados por Deus, no último texto da agora de manhã, Jeremias 1:5, esses chamados por Deus são pessoas improváveis, talvez. Pessoas que não passariam na seleção humana. Pessoas que se fossem, eu fico olhando o currículo dos 12, que empresa ou que líder religioso pegaria aqueles caras para serem discípulos? Eles eram totalmente inadequados. É por isso que Paulo diz que as coisas loucas que Deus faz, Deus usa as coisas loucas, as coisas fracas, desprezadas. Se você olhar, se cada pastor puder contar a sua história, você vai perceber que as coisas aconteceram só por Deus mesmo, chamado. Eu contei a minha aqui, mas qualquer um que fosse contar vai perceber, não tem chamado porque é hereditário. Eu sei que tem famílias no Brasil que tem 2, 3, 4 pastores, as famílias Emerick, Heller, Lousada e algumas famílias mais tradicionais que chegaram há muito tempo no Brasil, muitos filhos, mas todos eles tiveram um chamado pessoal e improvável. Hã? Tem a família de pastores, né? É verdade. Mas o chamado foi individual, porque Deus escolheu. Eu nunca escolheria o Melquisedeque, nunca. Nunca. Com essa barba, nunca! Não, nunca! Mas aí, ainda bem que não sou eu, né, cara? É Deus. Obrigado, irmã, pela dica, poder zoar um pouquinho com ele. Muito obrigado pela dica. Levantou, eu chuto. Mas cada chamado é individual, cada chamado. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Coitado do Jeremias, ele não tinha escolha. Antes que eu te formasse na madre. Quer dizer, não foi depois que ele começou que ele virou, não, foi antes que eu te formasse na madre, eu te constituí, eu te designei profeta para as nações. Agora, quem quer ser Jeremias, não? Ninguém quer ser Jeremias. Jeremias sofreu o ministério dele inteirinho, mas era um chamado de Deus. Antes, então Deus chamou Jeremias antes, Deus está chamando ainda hoje. Irmãos, juntemos nossas orações à oração do pastor. Juntemos nossas orações a Deus para que esta casa continue a ser casa da vocação. Para que todos os que são chamados para a salvação entrem por essa porta dentro, ou nós que saímos porta fora, os encontremos para Deus. Ore para que todos que entrarem por essa porta, para esta casa, templo de Deus, aqui encontrem base para o serviço. Possam servir ao Senhor com alegria. Ore para que o Senhor, e essa terceira coisa que acontece tão menos, era tão igual, tão importante quanto as outras, talvez até mais. Mas muitas igrejas pararam de produzir vocacionados, por não entenderem que a igreja é a casa da vocação. E como vimos ontem, quando Deus chama alguém, Deus chama ou alguém totalmente improvável, ele pode chamar até alguém da liderança. Deus é Deus, mas Ele continua fazendo isso. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Como o pastor me deu até 11h30, se tiver alguma pergunta hoje, eu acho que dá. Mas que Deus nos abençoe nessa manhã
para que, como igreja, nós sejamos casa da vocação o tempo todo. Coluna e baluarte da verdade. Ai do mundo se não tivesse a igreja. E o dia que a igreja for retirada, bye bye mundo. A igreja é a única agência autorizada de Deus na face da terra. Vamos orar? A que grupo você pertence? Você é dos que foram chamados para a salvação? Você foi chamado para a salvação em Cristo Jesus? Então você pertence ao grupo A. Você tem servido ao Senhor e sentiu-se chamado para o serviço? Então você pertence ao grupo B, os chamados para servir. E você tem uma vocação? Uma vocação já clara, explícita ou ainda em trabalho? Os que têm vocação, grupo C, chamados para ministrar, chamados para serem boca de Deus na face da terra. Não só nos púlpitos locais, mas na face da terra. Ó Deus, permita que esta igreja seja sempre consciente, intencional e alegremente uma casa das vocações. Que o Senhor vocacione e traga para cá pessoas que foram resgatadas do poder do inferno, da morte e do diabo. Pessoas que estavam no fundo do poço e nenhuma outra força religiosa os conseguia resgatar, senão Jesus. Que o Senhor traga para cá, Senhor Deus, pessoas que precisam de um berço, onde as suas vocações possam ser agasalhadas, alimentadas e crescer. Ó Deus, que o Senhor traga para cá aquelas pessoas que querem servir, não serem servidas apenas, querem servir, querem ser instrumentos, querem abençoar vidas, que essas pessoas sejam aqui também trabalhadas e todo esse desejo que tem possa ser melhor trabalhado para servir com alegria ao Senhor. Que o Senhor traga, ó Deus, o Senhor levante já entre os que aqui já estão, ou até entre os que o Senhor vai trazer ainda. Que o Senhor levante pessoas que queiram continuar o ministério. Os pastores atuais um dia vão envelhecer, vão deixar, e que o Senhor levante jovens com um chamado especial, que queiram se preparar desde já para no futuro próximo ingressarem, quem sabe, na equipe pastoral, quem sabe no futuro sucederem os pastores atuais. O Senhor é quem sabe. Mas que haja aqui nessa igreja, ó Deus, um grande mover, um grande movimento vocacional e que pessoas prováveis ou improváveis sejam chamadas pelo Senhor, reconhecidas pelo povo de Deus, enviadas e preparadas para se tornarem servos do Senhor, se tornarem líderes, ó Deus, no reino de Deus. Ó Papai do céu, muito obrigado pela Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade, em o nome de Jesus. Amém.